Boa noite, um prazer receber vocês. Eu vou apresentar um material que eu preparei aqui e eu vou ficar olhando de lado aqui porque eu estou com duas câmeras, tá? Com duas telas, perdão, e qualquer coisa vocês me perguntem. Primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Sou o professor Denis Galante, aqui do IBDEC já há mais de um ano. Sou formado em técnico em administração pela Fundação Bradesco, ciências contábeis pela USP de Ribeirão Preto, e especialista em didática do ensino superior pela Metrocamp aqui de Campinas. Atualmente sou controller de uma multinacional alemã aqui em Campinas, mas já trabalhei em várias empresas nacionais e multinacionais, como Unilever, Banco do Brasil, JBS, Alstom. Então, eu tenho aí uma certa experiência na área, né? Já são 29 anos trabalhando, já trabalhei também com auditoria na Ernst Young, sempre na área contábil. Então, hoje eu sou controller, mas já fui gerente contábil, gerente de controladoria, supervisor de custos e tal. E gosto muito da área. Eu digo que eu fui escolhido pela área, né? Porque eu comecei, na verdade, o meu curso técnico foi em administração e eu entrei na USP em economia. E depois de 2 anos de economia, eu percebi que eu estava no curso errado, que o curso certo estava ali do lado, que era o curso de ciências contábeis. Eu comecei a trabalhar com auditoria na Ernst Young, e aí eu comecei a trabalhar mais com contabilidade e ver que os colegas de contabilidade, já naquela época, né? Aí eu já vou denunciar a minha idade, eu entrei na faculdade em 1994, e já naquela época, 94, 95, 96, eu via que dos 3 cursos, o que mais tinha empregabilidade era o curso de contábeis. Então, eu falei, bom, deixa eu ver como é que é isso, né? Eu trabalhava com auditoria, então comecei primeiro na área de auditoria, e aí transferi o curso para contábeis e comecei a trabalhar com contabilidade, depois com custos, e aí foi até hoje sempre trabalhando na área de contabilidade. Então, hoje eu contrato muitas pessoas na área, inclusive agora eu tenho uma vaga em aberto aqui na empresa, então eu acho que tenho aí alguma coisa para contribuir com vocês sobre essa parte profissional da área de contabilidade, tá? Vou compartilhar aqui minha apresentação. Por favor, qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar, tá? Não fiquem envergonhados, se quiserem deixar para o final, não tem problema, mas eu gosto sempre de... Opa, peraí... Tá. Eu gosto sempre de matar as dúvidas que aparecem na hora. Não sei se vocês já estão conseguindo ver minha tela. E aí, beleza. Obrigadão, Luciano. E eu vou ficar olhando para um lado e para o outro, porque aqui de frente eu vejo a carinha de vocês e aqui na outra tela eu vejo a apresentação, tá bom? Bom, o tema de hoje, fui desafiado aí pela Luciana para montar uma apresentação, falar sobre a demanda atual e futura do profissional contábil, né? Então, hoje as coisas acontecem muito mais rápido do que no longínquo ano de 1994, quando eu entrei na faculdade, quando eu comecei na área. As coisas hoje acontecem muito rápido, de 1 ano, 2 anos para cá, as coisas mudaram muito, e as diversas áreas profissionais acabam se ajeitando aí, se acertando, respondendo a essas mudanças. Então, eu montei aí algumas informações, alguns dados para vocês, para a gente falar sobre isso. Então, a primeira coisa que eu peguei, vamos lá, filho? Oi? Aí. Eu peguei algumas reportagens falando especificamente sobre isso, tá? Para mostrar para vocês que assim, não tirei da minha cabeça. São coisas que eu leio muito, né? Principalmente no LinkedIn, e no Instagram, eu sigo muitos profissionais da área, e é uma coisa que eu digo para vocês, eu tenho 49 anos, eu continuo estudando e preciso estudar muito, e não vou poder parar de estudar, tanto pela minha curiosidade pessoal, mas também porque a nossa área exige atualização constante. Então, agora eu estou fazendo curso de inteligência artificial aplicada à área contábil, porque eu fui desafiado também, né? Fui provocado pelo meu diretor aqui, pelo CEO da empresa, que ele quer que a gente aplique mais conceitos de inteligência artificial na empresa como um todo, em todas as áreas. Estou fazendo também curso de Power BI, porque nós contratamos um Power BI aqui na empresa para melhorar a apresentação dos resultados para a matriz na Alemanha.
Então, assim, não consigo parar, já fiz graduação, já fiz pós-graduação, já falo inglês, então estou tranquilo na vida. Não, a carreira nos provoca a continuar estudando, a concorrência nos provoca a continuar estudando, e as mudanças, algumas delas que nós vamos falar hoje, elas continuam nos provocando e pedindo que a gente continue estudando para não ficar para trás, tá? Então, eu peguei aí 6 reportagens. Todas elas, assim, são de 2025, 2024, acho que tem uma só de 2023, falando da falta de profissionais na área contábil. E, assim, dando meu testemunho pessoal, eu vejo as consultorias que nos atendem aqui em Campinas. Nós contratamos consultorias tanto fiscais quanto contábeis para algumas atividades à parte, e todas elas reclamam que tem dificuldade de contratar pessoas. Olha, talvez a gente atrase a entrega de uma atividade, de um relatório, de uma consultoria, porque a gente está com falta de pessoas. A pessoa que estava conduzindo esse processo pediu para sair a semana passada. Então, espere um pouquinho, vai atrasar, ou eu vou ter que te cobrar mais, porque eu vou ter que terceirizar esse serviço, justamente por falta de profissionais, tá? Então, eu peguei aqui uma reportagem do Infomoney, dizendo aqui, todas as reportagens aqui, eu peguei só um extrato, aí uma parte, para a gente não gastar muito tempo lendo toda a reportagem. Tem aqui o endereço, se vocês quiserem ver a reportagem na íntegra, mas aqui o Infomoney, que foi desse ano, olha, foi em março desse ano, num certo ponto ele fala que um cenário de mercado de trabalho aquecido, profissionais da área de finanças e contabilidade que unem habilidades técnicas mais procuradas como análise financeira e de dados às soft skills, como inteligência emocional e resolução de problemas, serão disputados pelas empresas neste primeiro semestre de 2025. Eu não quis colocar, mas eu achei algumas reportagens de 2014, 2015, indo na mesma linha, que iam faltar profissionais e realmente faltaram profissionais nesse período e continuam faltando. Tá? Então, eu vejo, às vezes eu acompanho, eu dou aula em uma outra instituição também, não só no IBDEC, e lá eles me perguntam, professor, só tem algumas vagas para indicar, e eu até passo várias vagas durante a semana para eles lá, e num grupo dos alunos aqui do IBDEC, várias vagas de contabilidade, e que às vezes ficam semanas em aberto, porque as empresas não conseguem preencher. Isso não é de hoje, né, isso já tem alguns anos. Por quê? Porque as demandas continuam aumentando, as empresas precisam de informação, cada vez menos a contabilidade é só uma geradora de informações, uma preenchedora de declarações para o governo, o famoso guarda-livros, não é mais há muito tempo, e cada vez mais as outras áreas precisam do suporte financeiro. Eu costumo dizer que a área contábil e financeira é a única área da empresa que tem todas as informações nas suas pastas da rede, nos seus sistemas, nos seus computadores. A gente consegue ver tudo, eu consigo ver a produtividade das máquinas da minha empresa, o giro do estoque, os salários que foram pagos, as férias que foram concedidas, eu consigo ver tudo no meu relatório, aqui no meu RP, aqui a gente usa o RP TOTS Proteus, tá? E eu consigo ver tudo isso, coisas que em outras áreas não conseguem ver, não conseguem ter essas informações. Então, a contabilidade deixou de ser só um acumulador de informação para gerar relatórios e ajudar a tomar decisões. Então, já faz algum tempo, desde aí de uma empresa que eu trabalhei entrei em 2014, é uma empresa multinacional, finlandesa, eu fui até para a matriz na Finlândia, lá em Helsinki e tal, trabalhei por 3 anos lá na empresa, e eles tinham, se não me engano, acho que eram 12 gerentes, e só eu não era engenheiro, todos os outros gerentes eram engenheiros, inclusive a gerente de RH era uma engenheira de alimentos, e eles tinham uma reunião semanal de gestão, né, de gerência, e todos participavam, menos o gerente de controladoria, antiga controller. E quando eu entrei, eu pedi para participar por 1 ou 2 semanas, só para entender, para conhecer as pessoas, saber quem é quem. Resumindo, os 3 anos que eu fiquei na empresa, eu participei de todas as reuniões semanais. Só não participei quando eu estava viajando no exterior, para o exterior pela empresa.
Por que isso? Porque eles mesmos sentiam a necessidade de informações que muitas vezes eles não tinham, e eles, se eu tivesse ali, eu podia dar a informação na hora, na reunião, já saírem da reunião com decisões tomadas, e se eu não estivesse ali, eles teriam que pedir, perguntar para mim, eu preparar relatórios e passar para eles depois da reunião. Então, para ganhar tempo, eles já ali na hora, Denis, qual que é o consumo de energia elétrica por tonelada produzida, qual que é o absenteísmo, quais são aí o meu giro de estoque, quantos fornecedores de logística eu tenho, então ali na hora eu já conseguia responder, além do que eu também aprendia muita coisa da parte de produção, da parte de vendas que eu não entendia, e me facilitava muito mais explicar o resultado para a matriz mensalmente, quando eu tinha que explicar o fechamento do mês. Então, aqui, nessa reportagem, ele coloca que você precisa de habilidades técnicas, realmente essas são mais fáceis de você ganhar com cursos, como aqui no IBDEC. Você fazendo curso, você começa a aprender pelo menos a parte teórica e a prática na nossa área não é tão diferente. Muitas vezes a gente fala, a teoria na prática é outra. Na parte contábil e financeira, não. Tá? Os nossos cursos são muito práticos, são muito direcionados para o que você usa, para o que você vai usar, seja uma empresa nacional, multinacional, grande ou pequena. E tem os soft skills, que esses são um pouco mais difíceis. Também você tem cursos que você pode fazer, mas esses são mais demorados, mais difíceis. Então, por exemplo, inteligência emocional, você vai trabalhar com pessoas, inclusive o meu diretor falou isso a semana passada, eu trabalho com pessoas que eu gosto e com pessoas que eu não gosto, e eu preciso tratar todos do mesmo jeito, né, com o objetivo, com o foco do resultado na empresa. Se eu não gosto deles, às 18h01, eu não preciso mais conversar com eles, todo mundo para casa e tal, e até às 7h59 do dia seguinte. Mas então eu não preciso sair para almoçar com eles, eu não preciso, final de semana, encontrar com eles, mas durante o expediente, durante o trabalho, eu preciso fazer de tudo para a empresa ter o melhor rendimento, porque isso vai ser bom para mim, para a empresa, para todo mundo. Mas eu não gosto dele. Supera, esquece, passa por cima, conversa com a pessoa como se não houvesse amanhã e toca, porque esses soft skills são muito observados. Às vezes você acha que você tem um conflito com uma pessoa, mas que ninguém sabe, e as pessoas acima, e essa é uma necessidade do gestor, ele precisa ler o comportamento das pessoas, precisa ler o que está acontecendo na empresa com as pessoas. Então, essa inteligência emocional é muito importante, resolução de problemas, a nossa área, você vai ter muitos problemas durante o dia para resolver, e quanto mais problemas você resolver, melhor vai ser o seu rendimento. Então, você pode falar, nossa, mas eu fico o dia inteiro resolvendo problemas. A empresa precisa superar esses problemas. E muitas vezes só você, da área contábil e financeira, que vai conseguir ter os conhecimentos, as ferramentas, as pessoas, os números de telefone para resolver os problemas. Eu não gosto de trabalhar, de resolver problemas. Você precisa descobrir como transitar por isso, quais são as ferramentas, quais são os conhecimentos, se você precisa de um sistema, se você precisa do telefone de alguém, se você precisa de um smartphone, o que você precisa para resolver esse problema, porque você vai ser muito valorizado, muito valorizada se resolver problemas que aparecem na empresa durante o dia. Aí depois dessa segunda reportagem aqui do Portal Contábeis, ele fala que a contabilidade está em tudo. Realmente, na empresa, a contabilidade está em tudo, é o que eu disse. Tudo o que acontecer na empresa vai passar de uma forma ou de outra pela contabilidade. Então, eu hoje aqui na minha empresa, eu sei exatamente o que acontece no estoque, em vendas, no administrativo de vendas, em toda a parte financeira, a parte de gestão, até mesmo do meu diretor aqui, do Managing Director aqui da empresa. Eu sei quanto ele ganha de bônus, eu sei quanto que ele ganha de salário, eu sei o carro dele que é alugado pela empresa, quanto custa, eu sei as atividades que ele tem que entregar, porque tudo passa pela contabilidade, tudo passa pela controladoria. Então, não é à toa que é considerada a linguagem universal dos negócios, então você conversa com qualquer tipo de empresa, com qualquer cargo dentro de uma empresa, qualquer nacionalidade da empresa, através da contabilidade, através dos relatórios.
Ela se estende de microempresas até grandes corporações, abrange todos os setores, iniciativa privada, terceiro setor e governos. Então, contabilidade não é só para empresas grandes, médias ou pequenas, também para organizações governamentais, também para organizações sem fins lucrativos, porque a contabilidade não foi algo criado para o Brasil, porque o Brasil é complexo, não. A contabilidade foi criada para os negócios e não foi nem criada, ela foi sendo desenvolvida de acordo com o passar dos séculos, porque os primeiros trabalhos de contabilidade são do século XVII, aí no ano 1640, 1650. Então, é uma técnica que foi sendo desenvolvida para tocar negócios diferenciados em países diferentes, em realidades diferentes, em tamanhos diferentes, tá? Então, no entanto, apesar de sua relevância universal, a contabilidade enfrenta um problema crescente, a falta de mão de obra qualificada. Isso a gente vai falar não é só no Brasil, isso também nos Estados Unidos, também na Europa. Inclusive, nos Estados Unidos a coisa é tão séria que eles estão aceitando profissionais contábeis brasileiros só com CRC, sem o CRC deles lá, que é o CPA, e eles também estão aceitando muita gente para trabalhar remoto. Você pode trabalhar hoje para uma empresa multinacional americana sem nem sair do Brasil, você não tem nem passaporte, você nunca viajou para o exterior, nunca viajou de avião, você pode trabalhar para uma empresa americana, receber em dólar, né, ou em reais, dólar convertido para real, porque eles precisam de pessoas com conhecimento em débito e crédito, balanço da RE, regime de caixa, regime de competência, alguns conhecimentos que você pode até falar, mas um administrador resolve, um economista dá conta, um engenheiro pode fazer. Não, não pode. Tem alguns conhecimentos, eu já trabalhei com pessoas na área contábil que não eram de contabilidade e por anos elas tiveram dificuldades em regime de caixa, regime de competência, em ativo versus despesa, em balanço versus DRE, alguns assuntos que são básicos na contabilidade, mas que se você não tiver o estudo, não tiver a prática, não tiver o conhecimento, você vai apanhar muito. Tá? Não adianta, mas isso aí em 6 meses eu aprendo. Não, você vai ter muita dificuldade, você precisa se especializar, você precisa ler mais. Não adianta, eu li um livro, estou pronto. Não. São algumas coisas que não são muito intuitivas. Então, quando entra um dinheiro na conta bancária, quem não é de contabilidade fala, acreditou o meu salário. Não, em contabilidade é debitou a conta de bancos, porque a sistemática é diferente, a lógica é diferente. Então, são coisas que faltam em outros profissionais que as empresas precisam na área contábil. Aí depois tem aqui o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, ele coloca aqui alguns números da escassez, né? Então, a escassez de talentos estabilizou-se esse ano em torno de 81%, agora em 2025, né? Foi aumentando, e agora está mais ou menos em 81%. O que é isso? 81% das empresas, né, falam que tem dificuldade para contratar profissionais. 81% das empresas no Brasil que tentaram contratar alguém na área contábil financeira esse ano, 81% tiveram dificuldades, tá? Então, é um índice acima da média mundial, de 74%, e coloca o Brasil aí na 7ª posição do mundo, que tem mais dificuldade em contratar pessoas para a área, tá? Cidade de São Paulo apresenta o maior índice, com 88% dos empregadores relatando dificuldades em contratar profissionais, e aí você vem o estado de São Paulo, tirando a capital, esse índice é de 84%. Então, eu arriscaria dizer que talvez aqui na região de Campinas seja maior, porque a gente tem uma demanda maior de empresas. Eu vou colocar alguns números aqui, mas nós temos muitas empresas, muitos escritórios de contabilidade, muitas consultorias, muitos escritórios de indústrias, de empresas aqui na região. Então, talvez esse número seja até maior. E aí a lista segue com Minas Gerais, 83%, tenho visto muitas vagas também para Belo Horizonte, Paraná com 75% e Rio de Janeiro com 74%. Então, você vê que os números são muito altos. Você abrir uma vaga hoje para um analista, para um assistente, para um coordenador contábil, é grande chance dessa vaga demorar semanas, se não meses, para ser preenchido. Tá? Às vezes até você recebe, eu vejo aqui, eu recebo alguns currículos, e aí aquela história, o papel aceita tudo, você faz aquela primeira análise e tal, alguns nem no currículo a gente não consegue, a gente já percebe que faltam conhecimentos,
e eu não teria tempo para treinar. A outra solução que a gente vai falar aqui é a empresa contratar uma pessoa do zero e treiná-la. É muito bom, mas isso toma muito tempo da empresa. E já aconteceu também, já vi empresas que investem no profissional, que começa cru, começa do zero, e a hora que ele está bem, que ele virou um profissional experiente, ele consegue uma colocação com um salário menor, melhor, uma remuneração melhor, e ele vai embora. Então, é um risco para a empresa também. Se a empresa está sempre pensando em conter custos, então é perigoso a empresa também contratar uma pessoa do zero, investir muito tempo e não ter o retorno. Oi, Luciana. Eu escutei, eu não lembro quem foi que falou, se foi alguma professora nossa, numa palestra, no curso, realmente a gente tem esse problema da gente, às vezes, investir no profissional e ele ir embora. Já aconteceu, inclusive, aqui com alunos nossos e tal, mas a gente também tem que pensar o quanto custa caro manter uma pessoa sem conhecimento. Uhum, Custa muito mais caro, né? Ela verdade. vai errar. Imagina fazer um lançamento contábil errado, que pode gerar multas, despesas aí fiscais, etc. e tal. Então, assim, a gente tem que também parar com esse medo bobo de ai, mas e se eu perder o meu talento? A gente faz o que pode, né, dentro daquilo das Uhum, condições que a empresa tem para manter as pessoas correndo risco, mas que pelo menos enquanto a pessoa esteve ali, ela esteve te entregando o melhor que ela pôde, né? uhum. E uma coisa que eu percebo aqui, a minha empresa, por exemplo, eu tenho aí uma vantagem, eu trabalho em uma empresa que paga um salário acima da média para todas as áreas, para todos os cargos, e mesmo assim, a empresa está contratando uma consultoria internacional para fazer uma análise de carreira, cargos e salários, tá? Para a gente avaliar se os nossos salários estão mesmo acima da média, se os nossos benefícios estão acima da média, que agora em setembro é a nossa database, então talvez tenhamos que fazer alguns reajustes de salário, além da inflação. É uma empresa que se preocupa com isso, por quê? Justamente por conta disso, Luciano. Gasta-se muito para recrutar e selecionar as pessoas, e treinar as pessoas, mas eu preciso gastar também para reter as pessoas. Então, contratei uma pessoa do zero, treinei ela, gastei um ano e meio treinando cursos, experiências, estágios internos e tal, só que aí eu pago um salário abaixo da média. E aí a pessoa arranja um emprego, vai embora por causa de R$ 1.000 a mais e eu fico revoltado. Nossa, que absurdo ir embora por causa de R$ 1.000 a mais. Amigo, R$ 1.000 a mais os benefícios, vezes 12 meses do ano e tal, é muito dinheiro. Se R$ 1.000 é pouco para você, para aquela pessoa que investiu também tempo, também é muito dinheiro. E por que você só quis gastar com recrutamento, treinamento, seleção, e não quis gastar com retenção de profissionais? Então, se o profissional está escasso, e a gente está vendo aqui nas reportagens, eu preciso investir. Ah, mas eu não tenho dinheiro para aumentar o salário. Então, peraí, então vamos ver o que a gente pode fazer. De repente, ao invés de ter um profissional sênior, eu tenha 2 plenos, ou um júnior e um pleno, e eu tenho um salário, posso pagar para eles salários acima da média, ou se eu não posso pagar salários acima da média, mas de repente benefícios que façam sentido para eles e retenham esses talentos. Então, assim, hoje em dia é muito mais caro eu ficar sem um profissional do que eu ter um profissional bem remunerado. E eu sinto isso. Alguns fornecedores meus estão atrasando entrega de trabalhos porque não tem profissionais. Então, isso eu, como cliente, como que eu fico? E eu falei isso para um analista, para um dono de empresa de TI. Ele falando, eu não tenho profissional experiente em RP, TOTUS, Proteus, com conhecimento contábil, eu não tenho. Eu falei, amigo, esse é um problema inteiramente seu. Eu sou seu cliente, eu pago o valor que você pediu, eu, como empresa multinacional, não fico barganhando o preço que você passou. Eu fiz apenas a cotação com outras empresas, te contratei e eu quero a solução. Eu preciso de um profissional de contabilidade com conhecimento de TI, ou um profissional de TI com conhecimento de contabilidade, para me dar suporte nos meus módulos contábeis aqui no Proteus. E agora, a partir do ano que vem, a gente já tem reforma tributária, mas eu tenho várias atividades antes de janeiro de 2026 que eu tenho que fazer no meu RP Proteus. Eu preciso de alguém com conhecimento fiscal. Ah, mas eu não tenho, tá difícil. E aí eu falei para ele, você já pensou em aumentar o salário?
né? Porque eu não sou seu único cliente em RP, TOTS, Proteus, tem vários, e você não está atendendo eles. Então, talvez se você oferecer R$1.000, R$2.000 a mais, você resolva o problema, né? Seu e meu, e dos seus clientes. Então, aqui, o Sindiconte fala aqui coloca em perspectiva essa escassez, e aqui a CPA, que é uma empresa de consultoria na área contábil, eles colocam que a reformulação do sistema tributário sobre o consumo e a complexidade dos primeiros anos da adoção do novo modelo, baseado no IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado a partir de janeiro, né, de 2026, devem agravar o problema de escassez de mão de obra especializada de profissionais contábeis. Os contadores terão pela frente, durante essa fase de transição, que ela vai durar agora esse ano, mas ela vai durar, na verdade, até 2033, porque a reforma tributária tem fases, e até 2033 nós teremos mudanças a cada ano na cobrança dos impostos. Então, durante a fase de transição, em que coexistirão dois sistemas tributários, o atual e o novo, o desafio de esmiuçar para os seus clientes, né, os seus clientes, as mudanças. Então, eu tenho que explicar para os meus clientes as mudanças, eu tenho que assessorar eles, no caso, né, eles aqui que são uma empresa de consultoria, eles têm que assessorar os clientes, explicar a diferença. Muitas empresas, inclusive a minha, que eu trabalho hoje, terão aumento de carga tributária, então talvez eu precise de um planejamento tributário, além de tudo, uma legislação inteiramente nova, que ninguém entende, e eu preciso de profissionais contábeis e fiscais experientes, tanto na parte de RP do sistema, quanto na parte de formação de preço de venda, na parte de obrigações acessórias, na parte do recolhimento dos impostos. Então, é um mundo novo que não dá para você falar, não, mas eu não preciso de um profissional contábil, eu não preciso de um profissional fiscal, isso aí eu faço por mim mesmo. Não tem profissional? Não, então o dono do escritório de contabilidade vai fazer? Não vai, tá? Não tem como. Depois, uma reportagem aqui do The Wall Street Journal, que fala da necessidade de pessoas lá nos Estados Unidos, e eu até deveria ter procurado, eu vi uma reportagem falando sobre isso, que eles estão contratando brasileiros ou estrangeiros, precisa falar inglês, né? Não precisa ser um inglês fluente, mas precisa falar inglês, e pode trabalhar remotamente 100%, porque eles precisam de pessoas com conhecimento contábil. E a contabilidade básica é igual em qualquer lugar do mundo. Você tem princípios contábeis que podem variar um pouco, você tem legislação contábil fiscal que podem variar muito, mas o básico da contabilidade é igual a qualquer lugar do mundo. Débito, crédito, regime de caixa, regime de competência, ativo contra despesa, balanço contra DRE, isso aí é universal. Então, a reportagem fala aqui, né, revelou que mais de 300 mil contadores e auditores dos Estados Unidos saíram de seus empregos nos últimos 2 anos. Essa reportagem, se não me engano, é de 2022. Uma queda de 17% sobre a força de trabalho na área. Para piorar, a quantidade de novos formados que saem todos os anos das faculdades não dá conta de suprir a demanda por esse tipo de especialista. Então, muitos desses 17% são pessoas que estão aposentando. Então, eu estava comentando isso com um amigo meu, que é controller também de uma multinacional alemã, também aqui em Campinas, e a gente estava falando que para nós, os dinossauros, né, para nós, os mais velhos da área, isso não deixa de ser bom, porque teremos emprego até o último dia que a gente quiser trabalhar. A gente vai aposentar e vai continuar trabalhando. Por quê? Está faltando. E gente com conhecimento faltando mais ainda. Lá nos Estados Unidos tem essa questão da aposentadoria, né, e os poucos cursos de contabilidade que estão formando os profissionais. Aqui no Brasil, você até tem pessoas que trabalham por mais anos, montam o seu escritório, montam a sua consultoria e ficam por muitos anos trabalhando, mas você tem realmente menos pessoas se formando em ciências contábeis. Eu tenho um amigo que é coordenador do curso de contabilidade lá na Universidade de São Francisco, lá em Bragança Paulista, e ele falou que antigamente ele formava 3 turmas de curso de ciências contábeis, primeiro ano. Hoje ele pena para formar uma turma. Mas por que isso está acontecendo? Eu acredito que seja assim, talvez a contabilidade não seja a profissão da moda. A moda hoje é mídias sociais,
tecnologia da informação, ciências de dados, marketing, publicidade, e as pessoas vão muito pela moda, e eu vejo isso pela minha filha. Minha filha tem 15 anos, né? Então agora ela entrou no ensino médio, já está começando a pensar o que ela vai prestar de faculdade daqui a 2 anos e meio, e ela quer tecnologia da informação, eu quero trabalhar com cibersegurança, quero defender as empresas dos hackers e tal, por conta dos filmes que vê e tal. E eu não perguntei, mas eu duvido que ela tenha vontade de fazer ciências contábeis. E ela não sabe que está faltando contador no mercado, mas ela prefere ir na modinha de cibersegurança. Ah, mas ela está errada? Não, precisaremos muito de cibersegurança, né? Cada vez mais automatização dos processos, a gente precisa de firewall, de antivírus, de backup na nuvem, de cloud computing e tudo mais, mas precisamos também de contábil e finanças nas empresas, né? Aí aqui tem uma última reportagem que eu coloquei, o CEO da KPMG, que é uma das Big Four, uma das 4 grandes empresas de auditoria, e eu trabalhei em auditoria também, trabalhei na Ernst Young por 3 anos, uma excelente escola para você aprender contabilidade, auditoria, controles internos. E o CEO da KPMG aponta que essa reportagem de 2023, ele aponta para uma realidade potencial onde a contabilidade pode ter que depender mais de tecnologias, como a inteligência artificial, com menos profissionais humanos, que precisarão ser treinados sobre como aproveitar essa tecnologia. A contabilidade será menos a gestão manual de números e mais sobre a gestão estratégica e análise de dados. Então, o que é isso? Eu já ouvi muita gente falar, gente de fora da área e gente da área também, a contabilidade vai acabar, que agora a inteligência artificial vai resolver tudo, você não vai mais precisar de contador, já era, perderam o emprego. E assim, isso é muito de quem não é da área, ou quem é da área e quer alarmismo, quer aparecer, porque assim, não vai. Eu posso afirmar para vocês que a contabilidade, que a inteligência artificial não vai acabar com a contabilidade. Eu acho que tem muito a ver aqui com o CEO da KPMG falou. Talvez você precise de menos pessoas na parte mais básica, por exemplo, entrada de notas fiscais, lançamentos contábeis, preenchimento de planilhas. Isso talvez você precise de menos pessoas, porque você pode sim automatizar. Mas a parte de análise, de tomada de gestão, de interpretar um relatório, uma demonstração contábil, interpretar um balanço DRE, fluxo de caixa, isso não tem como a inteligência artificial fazer. Ah, mas eu ouvi falar que tem e tal. A inteligência artificial vai fazer uma análise superficial, com grandes chances de ter algum erro de análise, e ela não vai conseguir se adaptar a nuances e a detalhes que acontecem no dia a dia da empresa. Então, você pode ter 2 balanços iguais, 2 DREs iguais, e a análise pode ser completamente diferente, porque você precisa entender qual é o negócio da empresa, quais as variáveis microeconômicas e macroeconômicas influenciam nessa empresa, como que é o ambiente de trabalho, quem fornece para essa empresa, quem são os clientes. Então, tem muita coisa que você precisa trazer de informação e relacionar naqueles números frios do balanço DRE. Ah, mas a inteligência artificial trabalha com muitos dados e tem capacidade. A inteligência artificial trabalha com uma quantidade enorme de dados, mas nem sempre ela consegue relacionar e pegar essas sutilezas das informações contábeis, das informações financeiras e da empresa. Ah, você trabalha numa empresa de dono, uma empresa familiar. Você vai falar para ele diminuir o pagamento de dividendos e de prolabore? Você pode falar, a inteligência artificial pode falar para ele 15 vezes, mandar 25 e-mails, 37 torpedos. Ele simplesmente vai falar que não, que você, quem é você para dar palpite na gestão da minha empresa? Eu cuido dessa empresa há 35 anos, você vem me falar o que é para fazer, ainda mais um computador estúpido desse, uma máquina, não sei o quê. Então, eu sei, eu estou falando isso porque eu já trabalhei numa empresa de dono, tá, lá em Valinhos, e você tem que ter, assim, você tem que saber quando e como falar as coisas que precisam ser ditas.
Tá? Então, muitas vezes você tem que reduzir algum gasto que é o xodó do dono da empresa. Você acha que ele vai aceitar uma sugestão de uma inteligência artificial, de um robô, de um computador cuspindo isso para ele? Então, você precisa entender, precisa se munir de dados e informações, pegar ele no momento propício. Então, por exemplo, nessa empresa eu gostava de conversar os problemas mais cabeludos nas sextas-feiras à tarde, que o dono estava tranquilo, já estava pensando o que ele ia fazer de churrasco, de bebida no final de semana, e eu pegava ele lá para as 3, 4 horas da tarde, vamos conversar um pouquinho? E aí eu começava a fazer uma relação dos problemas, do que a gente precisava resolver. Isso aí, Suelen, se aprimorar em negociação. Você precisa ter uma forma de comunicação, e aqui a gente vai falar no material, um dos conhecimentos que você precisa ter é essa comunicação. Você precisa você como financeiro, você vai se relacionar com vendas, com produção, com logística, e sempre eles vão dizer que o financeiro, a contabilidade sempre para tudo, atrasa tudo, atrapalha em tudo. O vendedor quer vender para um cliente que está devendo as calças e meias e cuecas e tudo, e você fala que não vai liberar o crédito. Nossa, mas você está atrapalhando o faturamento da empresa, é um absurdo. Eu vou falar com todo mundo que você está atrapalhando o resultado da empresa. Então, você precisa saber falar não. E como falar não, e para quem falar não. Então, é essa habilidade que, desculpa, a inteligência artificial vai demorar décadas e décadas para aprender essa sutileza. Tá? Então, ela pode fazer, gerar um relatório, e falar, neste relatório indicamos que o giro do estoque tem que ser maior e o prazo médio de recebimento tem que ser menor. E aí você fala isso para o diretor de vendas e fala, não, você está louco, como é que eu vou diminuir o prazo de pagamento? Os meus clientes só compram parcelando em 3, 4 vezes no cartão, você quer que eu venda à vista? Você é louco. Então, são coisas que nunca a inteligência artificial vai resolver. Precisamos nós fazermos o meio de campo entre os dados frios, os relatórios frios e a tomada de decisões. Tá? E é uma coisa que eu tenho visto muito nas empresas, cada vez mais o contábil participando da tomada de decisão. Acabou aquela coisa que você contador, vem com a balanço do RE na porta da sala de reunião, entrega para alguém e sai. Hoje em dia, muitas das reuniões, você que marca, você que conduz, você que apresenta, você que discute, porque você que tem as informações. Tá? Então, aqui alguns números que eu gostaria de apresentar para vocês da diversidade da contabilidade. Antigamente, na minha época, quando a pessoa não sabia o que queria fazer de faculdade, falava, faz administração, porque você tem várias áreas e tal, você se encontra depois. Hoje eu falaria, faz contabilidade. Por quê? Hoje, por exemplo, você tem uma área específica de contabilidade partidária e eleitoral. Então, só aqui no Brasil são 29 partidos políticos diferentes, né? Todos eles precisam fazer a contabilidade dos seus gastos, tanto nas eleições, que ocorrem a cada 2 anos, quanto entre as eleições, para justificar os gastos do fundo partidário. Então, tem toda uma legislação específica para isso. Então, não é também qualquer contador, você precisa se especializar nessa área. Hoje você tem também a figura do perito contábil, então no Brasil são mais de 6 mil profissionais cadastrados aí no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, tá? Do Conselho Federal de Contabilidade. Então, também é uma área que tem toda uma legislação própria, paga-se muito bem para perícias contábeis, tá? Você faz um trabalho aí de, sei lá, 10, 20 horas e ganha 2 mil, 3 mil reais, tá? Porque o juiz não tem menor conhecimento contábil, ele precisa que algum perito fale para ele se a gestão daquela empresa foi fraudulenta ou não, se a divisão dos bens entre os sócios foi bem feita ou não. Então, você tem várias informações que só o perito contábil consegue passar para o juiz para instruir os processos. Depois você tem a docência e pesquisa contábil, eu dou aula aí desde o longínquo ano de 2001, então já são 24 anos dando aula, e eu peguei essa informação aqui no próprio MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura. Hoje nós temos 1.710 cursos ativos, com mais de 10 vagas de alunos e tal, em ciências contábeis no Brasil. São 1.710 cursos,
desde 10 alunos por turma até 140 alunos por turma. Então, você tem muita oportunidade de dar aula. Ah, mas você acabou de dizer que estão diminuindo. Sim, nós já tivemos mais de 3.000 cursos de ciências contábeis, mas ainda temos 1.710 e precisamos de professores e precisamos dos alunos estudando e se formando. É um mercado que demanda profissionais, e para formar profissionais você precisa de docentes, tá? Depois você tem também a contabilidade pública, que é uma outra área completamente diferente. Se você falar, eu tenho CRC, me formei em contábeis, quero trabalhar com contabilidade pública. Não, você precisa fazer um curso separado, algumas disciplinas separadas, porque tem uma legislação completamente diferente, plano de contas diferente, lançamentos contábeis diferentes, legislação diferente. E aí eu coloquei aqui alguns dados. São 5.569 prefeituras no Brasil, cada uma delas precisa de pelo menos um contador, tá? Uma prefeitura pequena precisa de um contador. A prefeitura de Campinas, se não me engano, são 10 ou 12 contadores, e por aí vai. 123 estatais federais, cada uma delas também precisa de pelo menos um, mas dependendo do tamanho da estatal, precisa também de uma equipe gigante de contadores. 125 autarquias federais, 43 fundações públicas, 69 universidades federais. As universidades, a parte de administração da universidade também precisa de um contador para lidar com o orçamento público, com as verbas que são enviadas para as prefeituras, 37 ministérios e órgãos equivalentes, ou seja, você tem toda uma estrutura burocrática pública a nível federal, estadual e municipal que precisam de contadores públicos. Então, também tem uma demanda muito grande, tem concursos aí, cada dia abre um concurso diferente, porque são 5.569 só prefeituras. Todo dia, se você procurar lá no Folha Dirigida, concurso para contador de prefeitura, sempre vão ter 4, 5, 10, 12 prefeituras com concurso aberto. E contabilidade tributária, então você tem atualmente 36 mil leis ou normas tributárias vigentes no Brasil. Então, de âmbito federal, estadual, municipal, elas mudam muito, tá? Quase todo dia tem uma mudança em alguma legislação federal, estadual, municipal, e a contabilidade tributária pega na parte que mais dói da empresa, o bolso, uma multa, ou um imposto pago a maior, ou imposto pago a menor, que depois vem multa e vem juros. Então, é uma área que precisa de muito estudo, mas assim, eu até brinco com os meus alunos, quem fizer a contabilidade tributária, quem for especialista em área fiscal, nunca vai ficar desempregado, pelo contrário, vai recusar empregos, vai recusar vagas, vai ter que desligar o telefone durante o dia, porque vai ficar chato de tanta entrevista que ele vai ter que recusar, porque falta. Se falta contador, o pessoal da área fiscal falta em dobro. Tá? Até mesmo por isso que a gente acabou de falar da reforma tributária e da própria complexidade, mesmo que não tivesse reforma tributária no Brasil, só a complexidade da legislação já ia gerar contratações frequentes. Depois, auditoria contábil externa e interna, então só no Brasil são 349 empresas de auditoria independente, tá? Que é isso em 2021, de acordo com a CVM. Você tem as Big Four aí, a Ernst, Price, Deloitte e KPMG, tirando essas 4 que são chamadas Big Four, então você tem mais 345 empresas, sempre precisando de profissionais, porque essas empresas de auditoria não fazem só auditoria, mas fazem consultoria também. Depois você tem a parte de contabilidade gerencial e controladoria, então, de acordo aí com a Receita Federal, em dezembro de 2024, existiam quase 1.400.000 empresas de médio e grande porte. Estou falando só das de médio e grande porte, porque essas, na esmagadora maioria das vezes, elas têm contabilidade própria, elas fazem a contabilidade internamente. E você tem aí 19.700.000 empresas participantes do Simples, ou microempresas, ou empresas de pequeno porte, ou as EIRELIs, que precisam de contabilidade terceirizada, que precisam dos escritórios, tá?
Então, finanças corporativas aí, que aí já é uma contabilidade mais focada para a área financeira, bancos, seguradoras, fundos de investimento, empresas de crédito. Você tem mais de 1.000 instituições ativas que são fiscalizadas pelo Banco Central. Se não me engano, são 1.100, um pouquinho menos de 1.100, 1.080, uma coisa assim, que também precisam de contadores e também é uma contabilidade separada, uma contabilidade diferenciada. Você tem um plano de contas diferente chamado COSIF, você tem lançamentos diferentes, legislação diferente, e tudo isso que é diferente, tudo isso que precisa de uma especialização, o salário é maior, porque você tem que estudar mais, você tem mais anos de estudo, então acaba pagando-se mais no mercado para esses profissionais. Depois você tem contabilidade internacional, que é muito do que eu faço aqui na empresa. Até o ano passado, se não me engano, eram mais de 7.500 multinacionais de médio e grande porte aqui no Brasil. Tá? Então, aqui na região de Campinas tem muitas multinacionais, você tem Valeo, Eaton, Bosch, por aí vai, e todas elas precisam de muitos, não é de um, dois, mas precisa de muitos assistentes, analistas, coordenadores, gerentes de contabilidade com conhecimento na parte de contabilidade internacional. Então, P&L, balance sheet, cash flows, KPIs, precisa saber interpretar a legislação brasileira, que é muito parecida agora com a legislação internacional do IFRS, mas as práticas, os relatórios, os termos, as apresentações são diferentes, então você precisa ter conhecimento e também é uma área que paga acima do mercado, principalmente para quem tem inglês. Para quem tem inglês e vai trabalhar nessa parte, é pelo menos 30% a mais de salário, tá? E aí você pode também atuar em outros países. Então, lá nos Estados Unidos, mesmo depois daquela queda lá de 17% de contadores que nós falamos, são mais de 1,5 milhão de contadores nos Estados Unidos, e aqui no Brasil são 528 mil contadores. Mas a demanda nos Estados Unidos e na Europa, em alguns países, é muito grande, e eles aceitam até brasileiros que não têm o CPA, que é o Certified of Public Accounting, que é o nosso CRC lá fora. Então, você, tendo conhecimento contábil aqui, você consegue trabalhar à distância, tá? E aí, assim, qual que é o impacto? O que prejudica essa falta de profissionais contábeis? Então, você tem aí uma crise no mercado de trabalho, né? Falta de profissionais qualificados pode afetar o mercado de trabalho, tornando mais difícil empresas encontrarem contadores. Eu não encontrei contador, eu encontrei um assistente, um analista. O que eu preciso fazer? Eu vou treinar, vou primeiro contratar, treinar e formar internamente, né? E aí vem aquela questão que a gente estava conversando com a Luciana. Contrato, treino, a pessoa está ótima, está no ponto que eu precisava. Eu recebi uma proposta de R$ 1.000 a mais, eu estou indo embora. Então, esse é um sério problema, acontece muito. Impacto na economia, né? Então, a escassez de contadores impacta, afetando a qualidade e velocidade da informação. Eu estou sentindo isso. As minhas consultoras, as minhas empresas de consultoria que prestam serviço para mim, tanto na área de TI, com um enfoque contábil, quanto na parte fiscal, contábil, financeira, estão atrasando ou estão aumentando o tempo de resposta e, às vezes, até o custo que eles cobram, porque eles não estão conseguindo encontrar pessoas, tá? Desafio para as empresas. Então, a empresa tem que lidar com essa dificuldade de recrutar, selecionar e reter. Muita gente não pensa nisso. Vou recrutar e vou botar no LinkedIn, vou contratar uma empresa de recrutamento e seleção, vou pegar vários currículos e aí pego o melhor e contrato e tal. Beleza, pode até ser que você ache uma pessoa com a necessidade que você precisa. 6 meses depois, essa pessoa vai entrar na sua sala e falar, então, eu estou indo embora. Não, mas por quê? Como assim você não está gostando? Não, estou adorando. Mas eu recebi uma proposta de R$ 1.500 a mais e você não vai, você vai cobrir? Pô, 1.500 vai sair fora da minha média salarial, vou ter problema de isonomia salarial, porque a pessoa do seu lado ganha o mesmo salário que você vai ganhar R$ 1.500 a mais, não vou conseguir, e a pessoa vai embora. E aí todo aquele tempo e gasto investidos vão embora, junto com ele pela porta, tá? Dificuldade em cumprir prazos, é aquilo que a gente falou, você tem várias obrigações, tanto na parte contábil, fiscal, DP,
financeiro. Então, você tem datas, e se você não tem os profissionais certos ou na quantidade certa, corre o risco de você atrasar, de você entregar em branco para retificar depois, ou de atrasar e pagar multa, porque faltam pessoas. Inteligência artificial nunca resolverá isso. Você vai confiar na inteligência artificial para preencher sua ECD e a sua ECF, e lá na frente você descobrir que não batem as informações, que você caiu na malha fine, que a Receita Federal está te questionando por que não batem os números. Ah, mas o que aconteceu? Ai, rapaz, é que inteligência artificial não foi programada direito, ela não sabia que tinha que bater os cálculos, né, os números da ECD com a ECF, ai, rapaz, com a DCTF Web, deu problema. Então, é arriscado, né? Eu não confiaria em nenhuma das inteligências artificiais, elas poderiam até fazer, mas eu vou ter que gastar algumas horas para revisar. Aí sim, elas fazem a parte braçal, né, que a gente brinca, a parte numérica ali, mas eu vou ter que revisar. Eu não sou doido de colocar o meu CRC, que eu assino as demonstrações aqui da empresa, colocar o meu CRC aí na berlinda por conta de uma inteligência artificial e eu passar direto a informação sem revisar. Aí, alguns conhecimentos técnicos, né, que a gente precisa ir desenvolvendo. Então, contabilidade geral e financeira avançada, eu preciso das normas, né, isso os cursos de contabilidade ensinam, normas brasileiras de contabilidade, ou CPCs, o IFRS, que é legislação mundial, internacional, contabilidade de custos e gerencial, trabalhei muito com contabilidade de custos, trabalhei na Coca-Cola com custos, é muito legal, é uma área muito focada em produção, uma área muito ativa, né? Você participa de muitos estudos, muitas definições de preço, de estrutura de produção, muito legal. Legislação tributária nacional e internacional é muito complexo aqui no Brasil, é muito menos complexa fora, mas se você trabalha, por exemplo, numa multinacional, você precisa conhecer a legislação tributária de alguns países, os países que você tem relação. E isso é muito valorizado. Poucas pessoas têm. Então, eu, por exemplo, trabalho em uma empresa multinacional alemã. As pessoas aqui que entendem de legislação tributária da Alemanha, nossa, elas têm, sim, emprego vitalício, porque é dificílimo eu achar alguém que entenda de legislação tributária e contábil alemã, que tem as suas diferenças em relação à legislação contábil mundial, do IFRS, e parte tributária, então, mais ainda, né? Auditoria compliance, então, a parte de controles internos da auditoria já é muito valorizado, todas as empresas precisam ter, você muitas vezes pega erros e pega fraudes com esses controles internos, e agora também a parte do ECG, né? Então, tem muita discussão dentro do Conselho Regional de Contabilidade, do Conselho Federal de Contabilidade, como demonstrar os investimentos e os seus controles no ECG, tá? Que é a parte de Environment, Governance e eu esqueci o S agora, mas basicamente são os seus controles para garantir que a empresa tem compliance, que ela segue as legislações do país, tanto legislações trabalhistas, legislações financeiras, legislações fiscais, lavagem de dinheiro, evitar a corrupção social, isso aí mesmo, Célia, a parte social. Então, você tem você tem que mostrar os controles e você tem que reportar esses controles dessa legislação, que é mundial, tá, e que o Brasil chegou atrasado, e cada vez mais está sendo discutido isso até mesmo pelas autoridades, como reportar que eu garanto que eu não tenho trabalho escravo na minha empresa e nos meus fornecedores, ou que eu tenho, que eu compro materiais que agridem o meio ambiente. Então, por exemplo, madeira hoje no Brasil tem um controle absurdo de origem da madeira. Então, você não pode comprar madeira de qualquer lugar. Não, vou ali na loja e compro madeira para usar na minha produção. Não, a madeira tem que ser certificada. E certificada provando a origem dela. Mesmo que ela venha da Amazônia, tem que ser de áreas de reflorestamento, controladas, aprovadas. Então, você tem toda uma obrigação de provar isso. Provar que você tem esses controles e você está seguindo a legislação. Parte de perícia.
Então, para atuar como perito, você tem que ter um conhecimento de contabilidade e também de legislação. Célio, responsabilidade com a comunidade local. Verdade, eu já trabalhei, Célio, numa empresa que teve um problema com um fornecedor que estava usando trabalho infantil, lá no Pará. E ele era nosso fornecedor, e a gente aqui em São Paulo comprava matéria-prima, mas a gente não sabia. E como é que nós ficamos sabendo? Pela mídia, pelo jornal. Então, nossos controles de ECG eram fracos. Só que nessa época nem se falava ainda de ECG. Isso foi há 16 anos atrás, tá? Então, ainda não tinha, principalmente aqui no Brasil, você não tinha essa preocupação, mas o nosso fornecedor usava trabalho infantil em fazendas lá do sul do Pará. E nós ficamos sabendo pela mídia. E uma coisa importantíssima que qualquer empresa hoje preza, imagem. Você demora anos para construir a imagem de uma empresa e você perde ela em 2 segundos. Saiu na mídia, empresa fulana de tal utiliza trabalho escravo e trabalho infantil, compra de madeira não certificada. Isso aí você pode gastar milhões de relação pessoal, lá, os advogados, a comunicação social. Você não vai conseguir reverter se você não tiver como provar. Eu preciso ter relatórios, eu preciso mostrar ações efetivas de que eu não compro, eu não utilizo e não compro de empresas que utilizam trabalho escravo, trabalho infantil, produtos oriundos de desmatamento. Então, é um controle muito sério, muito pesado, e é aquela história, não basta ser ético e correto, você precisa mostrar que é correto, que é ético. Tá? Perícia contábil também tem um conhecimento técnico, um conhecimento específico para elaborar os laudos, naquele jargão, naquele idioma, digamos assim, jurídico, para o juiz entender o que você falou, mas paga-se muito bem, né? Finanças corporativas, então você precisa saber analisar a saúde financeira de uma empresa, entender o valuation, investimentos, fusões e aquisições. De novo, inteligência artificial vai ficar pelo caminho, não vai entender todas as nuances quando você está falando na valorização de uma empresa. Quanto vale a minha empresa hoje? Quantos milhões de reais vale? Você tem várias técnicas que vão te dar vários valores diferentes. Você quer, depende, qual que você quer, o maior, o menor, o do meio, qual o valor você quer da empresa? E aí eu preciso interpretar qual o objetivo desse valor, você vai vender a empresa, você vai vender ações, o que você vai fazer com esse valor, e aí eu vou começar a usar vou escolher uma das várias técnicas de valuation, né, de cálculo de valor de empresas, para a gente poder começar a discutir. Eu não vou definir isso em meia hora. Não, mas eu vou botar aqui na inteligência artificial, peraí, deixa eu entrar aqui no chat GPT, qual o valor da minha empresa? Não vai acontecer isso, tá? Aí vem uma parte muito importante da TI, da tecnologia contábil, né, da parte de informação, da TI, que também muitas vezes falta para os profissionais contábeis, e é uma pena, porque eles poderiam fazer muita diferença com isso. Então, dominar software de gestão, os ERPs, então você tem SAP, TOTUS, Oracle, entender pelo menos dos módulos contábil, fiscal, financeiro, custo, como funciona, não é tão difícil assim. Tem uma lógica, você só precisa entender qual é o menu, como que acessa, se ele tem um menu, se você precisa digitar o menu, como que funciona, não é tão difícil, mas toma muito tempo depois para você aprender na empresa. E se você tiver num processo seletivo com um currículo até melhor que de uma outra pessoa, mas a pessoa tem experiência em SAP, e você nunca trabalhou com SAP, e aquela empresa usa SAP, com certeza essa pessoa vai ter muita vantagem na sua frente, porque a empresa vai perceber que não vai ter tanto tempo de investimento, de treinamento nessa questão. Excel, sempre, poxa, no ano de 2000 eu fiz um curso de Excel avançado no Senac, com VBA, programação VBA e todas as ferramentas de Excel.
Hoje em dia, Business Intelligence, que é o que eu estou aprendendo e estou usando aqui na empresa, a gente contratou um Business Intelligence para fazer relatórios muito mais rápidos e online. Então, você deu entrada numa nota fiscal lá no estoque, já aparece aqui no relatório do TOTUS que aumentou o seu estoque, aumentou o valor do estoque, os dias de estoque, diminuiu o giro do estoque. Então, isso é muito importante. Também não toma tanto tempo, pelo menos a parte mais básica, mas ajuda muito no processo seletivo. E automação de produtos robóticos, então, aí sim, aquela parte da inteligência artificial, o que eu posso tirar? Eu pego, por exemplo, o balancete, jogo para dentro, faço o upload na inteligência artificial e ensino ele a classificar as contas. Olha, isso aqui é uma conta de ativo, circulante, esse aqui não circulante, esse é passivo, esse é patrimônio líquido, ensino. Toma um certo tempo da primeira vez, mas aí depois, todo mês, eu jogo o balancete lá para dentro e ele me exporta o balanço IDRE. Analisado? Não. Posso pedir para analisar? Sim. Confio naquela análise? Não. Mas pelo menos essa parte braçal de classificar todas as contas do balancete entre balanço e IDRE, ter o balanço fechado e tal, eu vou ter isso em 1 minuto. Sendo que é uma coisa que eu demoro 3, 4, 5 horas, talvez. Tá? Então, é aí que a inteligência artificial vai ajudar. Então, machine learning, né, que é isso, é aplicar a inteligência artificial na contabilidade, é ensinar a inteligência artificial como fazer, e aí tentar detectar fraudes, otimizar processos, fazer uma análise preditiva, tá? Cloud computing e segurança da informação, que é mais ou menos aquilo que minha filha quer trabalhar. Então, conhecer armazenamento em nuvem para você não ter mais servidores físicos na empresa. A importância de segurança de dados, especialmente agora com a LGPD, que temos no Brasil e em vários países do mundo. Então, às vezes, aqui no Brasil está tudo certo, mas você tem clientes internacionais que você não está dando muita bola e você pode ser processado por LGPD europeia, americana, tá? Depois, aí sim vem aqueles comportamentos, as habilidades comportamentais, os soft skills, né? Então, é um pensamento analítico e raciocínio crítico que você precisa ter, né? Então, eu falo muito aqui, é ter curiosidade. Eu já peguei muitos erros por curiosidade. Gente, mas esse número está esquisito. Esse número não era para ser bem esse, era para ser maior, era para ser menor. Deixa eu abrir o razão da conta. Sabe, às vezes a gente perde tempo com coisas minúsculas, por exemplo, pega o ratinho, fica olhando o ratinho e o elefante passando na sala. Ter aquela curiosidade, identificar padrões e desvios, avaliar riscos, isso é aquele momento que você fica parado olhando para cima e pensando, quais são as contas de risco da minha empresa? Por exemplo, despesa de viagem, pode ter gente que está usando dinheiro de despesa de viagem para fins particulares, estoque, pode ser que tenha estoque parado, entender o seu negócio e quais são as contas de risco. Comunicação efetiva, que é aquilo que a gente já tinha falado, né? Então, traduzir a linguagem contábil para uma linguagem clara, isso é muito problemático, você tem, às vezes, sócios ou diretores que não são da área, não entendem nada de contabilidade, e aí você fala, olha, o resultado da empresa está assim, aumentou em 35%, o EBITDA e a geração de caixa, mas o lucro operacional caiu e tal, a pessoa não entende, então você precisa traduzir, você precisa falar de forma contábil, fiscal, financeira, e você precisa falar para a pessoa normal, para um acionista que seja um psicólogo, que seja um dentista, que seja um médico, você precisa saber traduzir isso. Resolução de problemas, como eu já falei, vai cair vários problemas por dia na sua mão, você vai ter que saber como resolver, ou se não souber, para quem perguntar, para como resolver. Adaptabilidade e flexibilidade, então, ser aquela pessoa resiliente e estar sempre com a cabeça aberta para novas tecnologias, novos formatos de trabalho, por exemplo, home office. Eu não gostava de home office, mas, assim, as pessoas trabalham melhor com home office. Eu não faço home office. Eu venho para a empresa todo dia porque eu moro perto. Mas tem pessoas aqui, por exemplo, que moram em Sorocaba, que moram em São Paulo, e elas querem trabalhar de home office e trabalham muito bem. Elas vêm aqui 3 vezes por semana e trabalham 2 de casa. Então, e se dá muito bem. Eu não gosto, mas não é por isso que não vai dar certo com outras pessoas. E a parte de liderança e gestão das empresas. Então, assim, toda empresa contrata uma pessoa, não esperando que a pessoa aposente naquela área.
Nós esperamos contratar uma pessoa que vá crescer. Contratei um assistente, eu espero que um dia chegue analista, um dia chegue supervisor, um dia chegue gerente, cresça com a empresa, porque os gestores atuais vão sair, vão aposentar, vão para outra empresa, e a empresa precisa continuar. Então, muitas vezes, a gente vê isso. Olha, aquela pessoa até que é excelente tecnicamente, mas ela não tem relacionamento interpessoal, ela não gosta de trabalhar em equipe. Então, eu vou contratar aquela outra que tem menos conhecimento, mas vai ficar mais na empresa, tem chance de crescer, e eu vou treiná-la, tá? Depois, então, inteligência emocional, muitas vezes você vai trabalhar sob pressão, muitas vezes você vai trabalhar com gente em cima, ligando e cobrando, gente mal educada, gente que você não gosta, cliente que vai falar que ele paga o seu salário, você está lá para resolver, não sei o quê. Você tem que aguentar, sorrindo, não é fácil, mas é a vida. Visão estratégica de negócio, tem que entender como que sua empresa se relaciona com seus clientes, com seus fornecedores, com a economia, com o câmbio, com a inflação, com o desemprego, você precisa entender o que isso vai impactar no seu negócio. E ética e integridade, sempre, né? Então, é fazer o certo sempre, é aquela história de que, mas ninguém está fazendo o certo. Você tem que fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando, tá? Já vi muito isso. Não, ninguém mais faz isso, esse controle interno, esquece, cara, eu vou fazer. Vai perder tempo, tá bom. E aí depois a casa cai. Aparece alguém que manda embora aquela pessoa porque ela não fez. Terminando, tá? Aí aqui alguns conhecimentos complementares, então contabilidade consultiva, é você parar de ser aquele guarda-livros e ser um tomador de decisões. Aí o ESG está aqui, a Célia tinha me dito lá, Environmental, Social and Governance, né? Então são as 3 vertentes aí que estão mudando a forma de você tomar decisões e de você apresentar essas decisões. Não basta eu ter políticas que cuidem da parte de meio ambiente, a parte social, a parte de compliance e governança. Eu preciso provar, preciso mostrar os efeitos, preciso mostrar que são efetivos. Open Finance, que é uma coisa que vai mudar muito o relacionamento com bancos, né? O banco ter acesso a todas as suas informações, mesmo que seja de outros bancos, para te oferecer novos produtos e tal. Experiência do cliente digital. Então, hoje em dia, muitos aplicativos, muitos acessos diretos ao sistema, envio de pedidos eletrônicos, é uma tendência, a gente vai lidar com clientes que entendem muito disso, com clientes que entendem nada disso, e a gente precisa estar no meio, precisa entender e explicar. E marketing digital para contabilidade, né? Então, autônomos ou sócios de escritórios contábeis precisam entender de marketing, como negociar com clientes, como atrair clientes, como precificar o seu trabalho. Isso é muito pouco feito, os escritórios têm muita dificuldade de fazer isso, né? Aí eu coloquei aqui um resumo rápido, né? Então, das habilidades aí que você precisa ter. Entender de contabilidade, de Excel, planejamento estratégico, orçamento empresarial, análise das demonstrações financeiras. Isso aqui é uma ciência, é uma arte, é muito gostoso você pegar aqueles números frios e tomar decisões e explicar o que está acontecendo e o que pode melhorar e como melhorar a empresa. Indicadores de desempenho, análise de dados, conhecer o negócio da empresa. Tá? Então, eu sei o que a empresa faz, não é só isso. Para quem ela vende, como ela vende, de quem ela compra, como ela compra, qual que é a política de RH, qual que é a política de estoque, qual que é várias informações que você precisa entender. E gestão de riscos, né, que toda empresa está sujeita a alguns riscos que você precisa identificar. E modelagem financeira. Tá? Então, é preciso entender como fazer simulações, previsões do mercado futuro, o que vai acontecer com a minha empresa no futuro. E os soft skills, que são mais difíceis. Esses aqui até podem ter curso, mas é mais demorado, mais difícil para você aprender, e talvez alguns não consigam aprender. Então, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, na nossa área financeira não é muito comum, nós somos mais analíticos, mais racionais e menos criativos, mas precisamos ter um pouco de criatividade para melhorar os nossos processos. Gestão de pessoas, precisamos saber como gerir pessoas, que todos um dia vão ter um subordinado, vão ter que trabalhar numa equipe. Liderança e influência social, então você cresceu na empresa ou quer crescer na empresa, como desenvolver a liderança também é uma arte, e existem cursos que ajudam,
né, mas às vezes a pessoa não consegue, tem uma trava que não consegue lidar com as pessoas. Pensamento analítico e inovação, resiliência, tolerância e flexibilidade, aquilo que a gente falou. Às vezes você vai trabalhar com pessoas que você não gosta, com clientes difíceis, com fornecedores difíceis. Inteligência emocional, persuasão, negociação, gestão do tempo e aprendizado ativo, aquilo que eu falei. Você vai aposentar e vai continuar estudando. Você não pode parar na carreira. Depois, aqui os impactos da TI, eu nem vou falar, porque a gente já falou bastante nessa parte de TI. O que eu queria mostrar para vocês, eu peguei aqui, eu consegui ontem esse relatório, é o guia salarial da Robert Half, que é uma empresa de recrutamento e seleção multinacional, famosa, que inclusive fica aqui no meu prédio, aqui no Swiss Park, mas eu não consegui, eu até estava quase batendo na porta deles para pedir esse relatório, porque só tinha um relatório mais geral na internet. Eu consegui esse aqui em PDF e eu trouxe para vocês. Então, na área de contabilidade e finanças, aqui em Campinas, porque esse relatório é bem específico, então ele divide em várias regiões. Aqui na região de Campinas, ele mostra o salário aqui, o mínimo, o médio, o máximo de várias áreas. Então, por exemplo, um analista contábil fiscal sênior, numa empresa pequena ou média hoje em Campinas, vai aí um salário de 6.550 a 9.460. Eu ganho menos, então talvez esteja na hora de repensar. Você entrega tudo que a empresa precisa? Poxa, entrego, me esforço, tal. Então, ou você pede um aumento, ou você começa a procurar novas oportunidades, porque aqui, olha, isso aqui é um cálculo de média de várias empresas, várias vagas, várias pessoas que foram contratadas pela Robert Half. Obrigado, Robert Half, estava desempregado, fui contratado como analista contábil sênior, mas como eu acabei de entrar, eu ganho 6.550. Então, eles foram registrando isso, foram compilando, e aí aqui esse material é muito importante. Nós estamos usando aqui para balizar os nossos salários, né? E nós estamos todos aqui entre os 50% e os 75% aqui. Então, nós estamos numa média, acima da média, mas vamos avaliar para ver se a gente tem que fazer alguma mudança. Mas então eu trouxe isso aqui só para mostrar para vocês, né? Os salários de Campinas não são ruins. Eu estava comparando, são maiores até que os de Belo Horizonte, né? Que é uma capital, a terceira maior cidade do país. Mas tem isso, vocês conseguem na internet, né? Os guias, tem guia salarial da Robert Half, tem guia salarial da Michael Page, da Reis, e aí com isso você consegue avaliar. Bom, eu tenho certeza que tudo o que me pediram, eu entreguei, eu me esforço, eu trabalho com vontade, com gosto, e estou recebendo abaixo do salário mínimo aqui da carreira. Poxa, então está na hora de eu marcar uma reunião com o meu chefe, pedir uma avaliação, fazer uma avaliação, e aí, dependendo da avaliação dele, olha, então eu estou abaixo aí da média do guia salarial Robert Half, não tirei da cabeça, é um estudo que está disponível, é público, e eu queria discutir um aumento de salário. Não temos, está difícil, a empresa não dá, não vai, está ruim, tal, então talvez seja a hora de você começar a procurar outra colocação, porque você precisa se valorizar também, né? Se você está investindo, por exemplo, você está investindo seu tempo aqui, como as meninas disseram, uma noite fria, de uma quarta-feira, você podia estar fazendo várias outras coisas, você está investindo tempo aqui e talvez vá fazer um curso conosco e tal, para ganhar abaixo da média ou abaixo do salário mínimo. Então, a gente precisa também saber negociar a nossa força de trabalho, né? E é isso. Então, eu queria dizer que, assim, o IBDEC, eu conheço o IBDEC há 1 ano e meio, e todos os cursos aqui que a gente oferece é para suprir essas necessidades. Os cursos são muito práticos, os cursos são muito conversados com os professores que têm conhecimento de mercado e que vão falar, olha, para suprir essas necessidades, complementar currículo e habilidades e tal, a gente vai dar este curso com esta ementa e isso vai aumentar a empregabilidade. Essa é uma palavra-chave. A empregabilidade sua é a possibilidade de a empresa perceber que não pode ficar sem você, então vamos te dar aumento, ou se a empresa não perceber, você conseguir rapidamente uma nova colocação com o salário que você merece, tá? E é isso. Eu falei muito. Se tiverem dúvidas, por favor, me perguntem. Estou aqui para isso, não tenho hora. Mas foi um prazer aí dar essa palestra para vocês. É um assunto que eu gosto e que trabalho muito com isso. E estamos aí.